Amém, irmãos? No decurso de uma longa jornada, sempre terá nas fileiras gerações distintas. Tem aqueles que começaram há algum tempo, caminhando. Então, aqueles que chegaram depois e vão pegando as coisas que vão acontecendo e vão se dando ao longo da jornada, né? E há sempre essa conexão e essa mistura da geração mais antiga, a geração nova, e então as coisas se dando. Mas antes de começar, eu queria louvar o Senhor e agradecê-lo, porque depois de passarmos tantas décadas, os irmãos continuam, pela misericórdia do Senhor, perseverando e segurando esse testemunho, e continua com seus ombros debaixo da arca, dos varais da arca, e sendo fiel àquilo que o Senhor colocou na mão da igreja em Contagem, de levar adiante esse testemunho e esse serviço de lavar os pés de algumas igrejas aqui no Brasil. Talvez isso não signifique muitas coisas para a nova geração, mas a antiga geração sabe o quanto que ele tem sido tão fiel para conosco, e nos dando aos irmãos sempre esse encargo de continuar com os ombros debaixo dos varais e em adiante. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. Começar a falar essa palavra sem que desse esse testemunho de que o Senhor tem sido tão fiel para com vocês e para conosco, de ter os nossos pés lavados durante todos esses anos. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos encomendamos à Tua graça. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades, o que nós precisamos. Nos dê um só Espírito nessa manhã, ao que fala, aos que ouvem. Nos dê uma só sintonia, nos livrando de nós mesmos, de toda obra das trevas contrária à Tua edificação. E nos ajude, Senhor, para percebermos a ênfase que o Senhor quer trazer nessa manhã, aquilo que o Senhor quer tocar no mais profundo do nosso ser, as controvérsias que o Senhor quer tocar em nós e o arrependimento que o Senhor quer nos trazer para que possamos avançar diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de tocar num assunto que eu penso que é um assunto que diz respeito a todos nós aqui presentes ao longo da nossa jornada, com respeito ao nosso crescimento espiritual, a nossa espiritual, e que isso é totalmente ligado ao nosso relacionamento e o nosso apreço com as Escrituras. Não pode e nunca estará desassociado o nosso crescimento sem que tenhamos um apreço muito profundo às Escrituras. E nesses dias, então, é de suma importância que estejamos sempre retornando à palavra, que essa palavra a exercitarmos na presença. Então eu queria ler com os irmãos, vou começar por 1 Pedro 2:2. Para tantas coisas, nós precisamos fazer um monte de coisa. E às vezes até livros escritos, fazer isso, 5 passos, 10 passos, 20, isso e aquilo. E
para a nossa caminhada, e que é o apreço que nós precisamos ter pelas Escrituras, entendendo que ela é vital. Dezenas, podemos estar envolvidos com muitas atividades, mas se as Escrituras não tiver o lugar adequado, devido, central na nossa caminhada, muito pouco nós teremos e muito pouco nós iremos avançar na nossa jornada. Começando por 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, vou começar do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, quando nós começamos a nossa jornada, todos nós somos crianças espirituais. E se, ao começarmos essa jornada, não tivermos esse apreço que as Escrituras estão falando, esse desejo ardente, nós teremos sérios problemas. Esse desejo ardente pelo leite, pelo genuíno leite espiritual, Amém. Amém? Alô, alô, alô. Se nós formos ser sinceros e verdadeiros, ao longo da jornada, muitos irmãos que perseveram, que tiveram esse desejo ardente pelas Escrituras, esses são os irmãos que têm, irmãs e irmãos que têm avançado ao longo da jornada. Então, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, sem esse desejo ardente no início da nossa jornada, pelo esse genuíno leite espiritual, nós não teremos o crescimento espiritual. Conquanto possamos ter tantas outras coisas, nos ocupar de tantas as coisas por aí, mas sem esse desejo, não iremos avançar. Então, eu também queria ver com os irmãos, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Precisamos entender que a palavra, ela é viva, e nós não podemos encarar ela de uma outra maneira. E o interessante é que esse verso, no original, o 4:12, aqui, palavra aqui é logos. Logos, a nossa palavra escrita, que o Senhor diz que deve habitar ricamente em nós. E também, João 8, eu queria ler com os irmãos também, João 8, 31 e 32.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo conhecemos muito, o 32, nós precisamos prestar atenção no que o 31 está falando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer na palavra é um passo. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então, permanecer na palavra e torna-se discípulos. E conhecereis a verdade, já vai lá um terceiro passo. E a verdade vos libertará. Mas primeiro o 31 fala de discipulado. A marca de um discípulo é o apreço que ele tem pelas Escrituras. Não existe esse assunto de sermos discípulos se nós só lemos a palavra uma vez por semana, 2 vezes. Aquele compromisso muito assim, esparso. O discípulo ele vai permanecer diariamente nas Escrituras. Uma coisa que me impressionou na minha adolescência, que eu li a biografia de Hudson Taylor, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. E lá um dia, quando ele estava de férias lá nos Alpes Suíços, quem escreve aquela biografia, acho que é o Howard Taylor, não sei se é o filho dele, me parece que é o filho dele ou coisa desse tipo. E ele diz que naquele dia, não sei se naquela manhã, Hudson Taylor levantou naquela sala e diz: graças a Deus, hoje eu terminei de ler a Bíblia toda pela 40ª vez. Não sei se ele fala que era 40 anos de jornada, ele tinha lido a Bíblia toda pela 40ª vez. E às vezes, nós estamos na jornada por tantos anos. Aí você pergunta a alguém e desconcerta todo. Irmão, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Irmão, assim, tipo assim, eu fiz aquele estudo, eu li aquele livro, aquele outro. Irmão, nós somos chamados a viver um estilo de vida de discípulo. Discípulo é alguém que tem apreço pela palavra do seu mestre. Então, essa de que eu pego na Bíblia uma vez por semana, 2, 3, irmão, as coisas não são bem assim. Nós precisamos voltar ao discipulado verdadeiro, em que a palavra ela ocupa um lugar adequado nas nossas vidas. Um apreço, porque a palavra está dita aqui em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra tem um trabalho a fazer no nosso interior. Mas ela não vai fazer esse trabalho como deveria se eu apenas 1, 2, 3 vezes por semana, ou eu passo o ano todo e os anos estão passando e eu não li a Bíblia toda, ao menos uma vez por ano. Essa palavra precisa passar em nós, porque essa palavra ela precisa de respostas. Há algo que é mexido no nosso interior quando essa palavra ela entra. Aí você para assim, Senhor, eu não compreendo. Como é que esses irmãos, como é que algumas irmãs lê o mesmo versículo que eu estou lendo e eles descobrem essas coisas? É por causa da vivacidade da palavra. É porque tem se achegado à palavra de uma maneira adequada. Então, é esse assunto que eu queria tocar com os irmãos. Eu estou lendo esses versos aqui, mas, na verdade, o texto principal que a gente vai se movimentar nessa manhã é Hebreus. Hebreus 5, do 11 ao 14. Vai ser o texto para a nossa meditação. Que é, nesse texto aqui, vai nos falar de transições. Pelo menos uma principal, que é a transição de crianças para adultos perfeitos, a transição do genuíno leite espiritual, a transição de leite para alimento sólido. Por que aquele irmão, por que aquela irmã descobre essas coisas nesse texto e eu leio e eu não entro, eu não toco nessas verdades? Muito provavelmente estejamos ainda na fase de crianças. Nós precisamos rogar ao nosso Senhor para que essa transição seja feita nas nossas vidas.
Nós precisamos, tem sido minhas orações nesses dias constantes, Senhor, nós precisamos de fazer essa transição, nós precisamos nos alimentar do alimento sólido. Já passou o tempo de nós continuarmos na infância espiritual. A igreja precisa de irmãos e irmãs que assumam responsabilidades. Mas só que essas responsabilidades não cabe e não pode ser dada a irmãos e irmãs que não passaram por essa transição, que não ainda se alimenta de alimento sólido. Esse assunto é muito sério, irmãos. Os anos passam e se isso não acontecer conosco, nós iremos permanecer na infância espiritual e os irmãos não podem nos delegar serviço espiritual. A igreja, aqueles que vivem ao nosso redor, não dão testemunho de crescimento, porque o testemunho que nós temos dado é de crianças espirituais, por falta de apreço às Escrituras, por falta de desejar no momento adequado o genuíno leite espiritual ardentemente, para que haja essa transição para o alimento sólido. O Senhor não vai chegar de uma vez e nos dar alimento sólido, precisa haver essa transição na igreja, para que irmãos e irmãs estejam assumindo responsabilidades, onde quer que Deus chamou e com o dom e o lugar que Deus chamou no corpo, precisa todos fazer essa transição. Vamos para o nosso texto, em Hebreus. Não há negociação nesse assunto aqui, irmãos. Não tem atalho. Não tem atalho, porque esse é um assunto de vida. Isso é um assunto de relacionamento com as Escrituras. Hebreus 5, do 11 ao 14. Interessante que essa palavra que está sendo trazida aqui, esses irmãos, ali do primeiro século, quando nós começamos a ler Hebreus 1 diz lá, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então aqueles irmãos estavam tendo problema, querendo voltar, ou sendo assediados a retornar ao judaísmo. Interessante quando começa essa carta, tendo Deus outrora falado, está chamando a atenção de a quem eles deveriam ouvir, a quem nós devemos ouvir, mas para nós ouvirmos, tenha umas faculdades espirituais no nosso interior que precisam ser exercitadas. E esses irmãos não estavam avançando porque essas faculdades não estavam sendo exercitadas. Por isso que quando começa lá, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, na tipologia, nas sombras, mas nesses últimos dias nos falou, aí ele vai falar, mas nós temos de fato esse sumo sacerdote, começa a falar do templo, começa a falar de tudo aquilo, porque eles ainda estavam vendo aquilo ali como criança, que eles não queriam avançar, ter responsabilidade, eles viam apenas o texto pelo texto, as faculdades deles não estavam sendo exercitadas, por isso que eles ainda continuavam crianças. E esse texto vai falar sobre isso. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Não porque as coisas são difíceis, mas porque nós temos aqui um ouvir tardio. Aqui deveria se estar falando de alimento sólido sendo ministrado, mas não se podia dar alimento sólido. Então tem que voltar tudo de novo. Às vezes tem muitos assuntos que nós já deveríamos estar avançados, e nós continuamos naquela mesma vidinha, aquela mesma batidinha de sempre, em vez de estar se alimentando de alimento sólido, colocando os ombros debaixo do varal da arca, nós estamos dando problema aos irmãos ainda.
Passou-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, quase 40 anos, e aquele irmão e aquela irmã continuam da mesma maneirinha, do mesmo jeito de viver. E não tem uma outra resposta. Criança espiritual. Só se alimenta de leite. Não pode assumir responsabilidade. Você vê uma criança, se nós formos fazer coisas aqui, atividades de adultos, coisas que requer pensar, carregar peso, se esforçar. Quem se alimenta de leite, criança, não pode pegar peso. Então, por isso que muitos não podem assumir responsabilidades. Embora às vezes queiram. O tempo vai passando, as faculdades não foram desenvolvidas, e o serviço tem que ser na vida, e busca-se sensibilidades, e naquele irmão e naquela irmã não se encontra. Então não pode se delegar essas responsabilidades. Não é por causa de outra coisa. É por falta, invariavelmente, nessa vida, de compromisso diário com as Escrituras. Porque se você ler bem, se você se mistura com as Escrituras, a sua vida de oração vai dar um salto qualitativo. Uma coisa está ligada à outra. Não existe uma vida de oração plena sem um exercício diário, sem um apreço profundo às Escrituras. Onde que nós iremos aprender a orar? O que nós iremos orar se as nossas faculdades interiores não estão sendo exercitadas? Então, a esse respeito tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O ouvir faz parte dessas faculdades espirituais exercitadas. Pois com efeito, quando devia ser mestres, quando fala mestre, não mestre de dom, mas mestre, aqueles irmãos e irmãs que já caminham há bastante tempo, poderia estar discipulando outros, naquilo que já aprendeu, mas ainda está dando problema, causando problema na Assembleia. Era para estar ajudando, discipulando outros. Mas o que causa é problema o tempo todo. A gente fala isso para nossa vergonha. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O tempo passou para esse irmão, para essa irmã. E ele não consegue digerir alimento sólido. Às vezes é até exposto ao alimento sólido, mas não digere. Às vezes você ouve uma palavra que o Senhor manda a nós, uma palavra rica. Aí eu me lembro que Rodrigo Abaca falou. Aí termina o tempo na palavra, aí o irmão vem lá, sai com umas perguntas, não sei nem de onde. Digo, será que estava... Às vezes o alimento sólido veio, ele não pôde, então ele vai voltar para os assuntos dele, para querer aquele assunto que ele quer ser esclarecido, de repente em um outro tempo, às vezes são coisas legítimas, mas tem um momento adequado das coisas, porque a criança não sabe o tempo das coisas, nem a maneira de como as coisas se comportam. Então, a todo momento, quer fazer coisas pertinentes à criança. Foi que o irmão compartilhou domingo passado. Ah, rapaz, aí ele lembra de uma coisa que não tem nada a ver. Por quê? Por que ele não lembra do cerne da mensagem que foi compartilhada? Porque ele não digere, irmãos. Ele ou ela não digere o que foi falado. Então ele vai falar aquilo que entendeu, aquilo que mais lhe chamou a atenção, que não foi o cerne o principal. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Lembra lá Paulo falando aos Coríntios? Os problemas ali daquela igreja em Corinto, o problema daqueles irmãos não eram os dons. Por favor, entendam isso definitivamente, para nós não criarmos problemas no nosso interior com esse assunto.
Nós precisamos ver esses assuntos de dons diante da presença do Senhor, tirando todas as nossas capas, às vezes de preconceito, disso e daquilo, de se esconder. Não, irmãos. O problema aqui dessa igreja é que esses irmãos eram crianças. Eles não podiam digerir o que Paulo estava lhes ministrando. E Paulo disse, eu não podia e eu ainda não posso falar a vocês, porque vocês são crianças. E criança não digere comida, alimento sólido. O problema daqueles irmãos é que não digeria o alimento sólido. O problema não eram os dons. O problema aqui era falta de faculdades exercitadas. Não eram os dons. Era somente a criancice espiritual. E Paulo fala isso. Vamos ler 1 Coríntios 3, 1 e 2 para a gente se familiarizar com esse texto, para o sentimento que nós estamos compartilhando. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O apóstolo, ele discerniu a condição daqueles irmãos. Ele havia pregado o evangelho para eles. O tempo passou e ele os encontrou ainda no jardim de infância. Esse aqui é o assunto principal. O assunto dos dons não é o problema. O assunto dos dons é que eles eram crianças e estavam lidando com os dons de maneira inadequada. A gente tem que tomar cuidado com a exegese que a gente faz do texto sagrado, para a gente não impedir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer com os dons que Ele nos confiou. Leite vos dei a beber. Interessante que a Bíblia sempre está falando. Pedro fala de desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento espiritual. No texto de Hebreu também fala de leite, fala de criança e também de alimento sólido. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não processava, não digeria, ia dar problema no aparelho digestório. Porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo não podia ali, entre eles, apesar de que tinha alguns que ele podia expor conhecimento, que eles tinham essas faculdades exercitadas, mas a maioria dos irmãos não. Tinha que ser no nível de leite, de criança, porque eles não podiam digerir. Então, se não pode digerir, então recua-se, tira seu alimento sólido e continua dando só criança. Mas só que aqui tem uma anomalia aqui, que é o tempo que se passou, como é colocado aqui em Hebreus 5:4. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui, os hebreus estavam nessa condição e a igreja em Corinto também nessa condição de que só podia digerir leite. Então, se digere somente leite, não pode colocar peso, não pode pôr responsabilidade, que Paulo ia trazer uma palavra de alimento sólido, mas não podia porque não havia um público adequado a ser exposto àquele alimento sólido. Então, tinha que falar no nível de leite, para que houvesse digestão e aí as coisas fossem avançando. Mas só que na nossa vida há um tempo que isso precisa acontecer e é normal que nós nos alimentemos de leite, mas nós precisamos desejar ardentemente para que quando chegar no momento adequado, haja uma transição para alimento sólido. A anomalia é que continuemos a vida toda no leite. Isso é que não pode, irmãos. Precisa haver essa transição nas nossas vidas.
em você tocar o texto sagrado em um novo momento, com as faculdades espirituais exercitadas. Mas vamos à frente. Mas o alimento sólido é para os adultos. O texto original fala para os perfeitos. Mas a minha oração ao Senhor, Senhor, tenha de compaixão de nós. Precisamos urgentemente nos humilhar aos pés do Senhor para que essa transição seja feita nas nossas vidas. Do contrário, continuaremos sendo irmãos e irmãs, continuaremos aí, mas não se pode ser confiado a nós responsabilidades, porque você chega no texto e você não vai além, porque você não foi transicionado de criança para adulto. As suas faculdades não estão sendo exercitadas. Deixa eu ler, eu estou falando o texto, mas vamos ir mais profundo nesse assunto. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele começa o texto, mas, porém, o alimento sólido, que aqui ele está falando das crianças, que se tornam necessitados de novo, que fala aquelas coisas, necessitados de leites. Mas agora ele vai falar que tem que haver essa transição. Mas, no meio de tudo isso aí, o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, o original, hexim, pelo hábito, habitum, no latim, pelo hábito, irmãos, aí nosso problema, nós temos hábito de um monte de coisa, nós temos compromisso com muita coisa, nós temos hábito, nós temos nossos hobbies, nossas predileções, mas aqui está dizendo que para aqueles que, pelo hábito, quais são os hábitos, as predileções, aquilo que ocupa o nosso tempo, nosso dia a dia nessa jornada aqui. Nós precisamos urgentemente e humildemente nos colocar aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, tenha de misericórdia. Nós precisamos da transição para o alimento sólido. Mas essa transição aqui está nos falando de hábito. Com que nós temos gasto o nosso tempo? Para aqueles que, pelo hábito, têm as suas faculdades, no original, aestetéria, sentidos. Alguns tradutores colocaram sentidos espirituais, faculdades espirituais, mas o texto original fala, tem os seus sentidos, aestetéria. E o que é esta aestetéria, esses sentidos? No grego fala ouvir, o sentido da audição, visão, olfato, paladar, isso é que fala aestetéria, os quais têm pelo hábito a sua aestetéria, ou seja, os seus sentidos espirituais. Esses sentidos estão no nosso espírito. Aestetéria. Exercitadas, ou gegimnasmena, exercitadas, ou seja, é alguém que tem um hábito de ter as suas faculdades, os seus sentidos espirituais, interior, do espírito, exercitadas. E esse texto todo, e tudo que eu estou falando aqui, tem a ver com nutrição, com alimentação, leite e alimento sólido. Então, no nosso espírito, tem essas faculdades, essa aestetéria.
Nós precisamos ter essas faculdades exercitadas para quê? Quando nós nos aproximarmos das Escrituras, feita a transição adequada, no tempo correto, com o apreço adequado das Escrituras, ela tendo o lugar devido, quando nós nos aproximarmos, então nós poderemos ver Cristo no texto sagrado. Nós iremos ouvir Cristo. Nós iremos sentir, olha lá Paulo falando, o bom perfume de Cristo. Onde é que Paulo está tirando isso? Lá, do Santo dos Santos, aquele incenso, lugar mais aromático que existia na face da terra, era ali, aquele perfume que ninguém podia imitar. Então, aqueles que estão com essas faculdades espirituais exercitadas, eles estão entrando no Santo do Santo. Então, eles percebem, eles sabem, eles tocam, eles percebem o Senhor nas Escrituras. Então, o seu olfato espiritual, ele começa a perceber Cristo nas Escrituras. Ele começa a ouvir. Ele começa a tocar o Senhor. Mas por quê? Porque a sua aistetéria, os seus sentidos espirituais estão sendo exercitados. Aí outro assunto. Hábito, exercício e sentidos. Os sentidos estão para o hábito e para o exercício, ou seja, a estetéria, esses sentidos estão para o hábito e estão para o exercício. Precisa-se de exercício com esses sentidos espirituais interior. Então, o que vai discernir alguém, se ele continua no jardim de infância ou se ele é maduro, é esse exercício dessa estetéria, desses sentidos espirituais interior, exercitados. Gegimnasmena, essa palavra lá tem, quando Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Gimnazo, ou seja, dando uma ordem, a mesma palavra, mesma raiz, exercita-te. E aqui tem os sentidos espirituais exercitados. Para o quê? Qual é a finalidade de você ter os seus sentidos espirituais, pelo hábito, você ter os seus sentidos espirituais exercitados? E o que tanto nós precisamos, e a igreja em geral, em todo canto precisa de quê? Discernimento. Tudo isso que é feito é para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso aqui não é só para aqueles que têm discernimento espiritual, que têm esse dom. Todos precisam na igreja discernir. Mas esse discernimento só virá a nós com essas faculdades exercitadas. Imagine quem faz academia, todo dia está lá se exercitando e tal, mas e essas faculdades? Está sendo exercitada com o mesmo afinco, com o mesmo vigor, com o mesmo desejo? Nossa agenda está lá, os dias da academia, às vezes tem uns que vai todo dia e tal, exercita. E essa estetéria, esses sentidos interiores que precisam de exercício, precisa de se criar hábito para que essa estetéria seja exercitada. O que é que nós temos feito do nosso tempo? Se por um momento pudéssemos, o Senhor ter misericórdia de nós e mostrar a nós como é que está a nossa condição espiritual. Como o moço está na academia, né? Aí começa a ficar fortezinho e tal, está bem, a saúde e tal, e se alimenta bem, se preocupa com o corpo. E o nosso ser interior? E o hábito? E o exercício? Porque se você não exercitar a estetéria, nós continuaremos no jardim de infância. Então eu penso que esse assunto é seríssimo, irmãos. Nesses dias eu tenho estado orando, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de um apreço mais profundo pelas Escrituras. Precisa ter um tempo muito de qualidade, sabe, irmãos? Não é essas coisas de 15 minutos, de meia hora. É para estar diante, aos pés do Senhor, considerando os textos sagrados, como deve ser, tendo a estetéria, os sentidos espirituais exercitados. Eles não serão exercitados de outra maneira.
Que vida de oração nós teremos sem ter esses sentidos espirituais exercitados? Nós precisamos, humildemente, estar aos pés do Senhor, pedir misericórdia, para nós termos essas faculdades exercitadas. Não só para você tocar, mas para discernir o bem e o mal. E o bem e o mal também referente ao que você está sendo exposto, ao que está chegando nos seus ouvidos. Por quê? Se os nossos sentidos espirituais estão sendo exercitados, e nós estamos entrando no Santo dos Santos, lá dentro nós estamos percebendo aquele bom perfume de Cristo, nós estamos ouvindo o Senhor, nós estamos provar e ver de que Ele é bom, nós estamos provando, usando o nosso paladar, nós estamos vendo o Senhor. Então, quando nós estivermos todos juntos, na assembleia onde nós nos reunimos, você vai começar a perceber também. Quando o outro estiver falando, quando nós estivermos interagindo uns com os outros, você vai perceber se aquele cheiro ele é igual ao que vem lá do Santo dos Santos. Você vai experimentar, você vai ver, você vai ouvir. Então, quanto que nós carecemos desse discernimento hoje? Nós precisamos exercitar a estetéria para discernir. A finalidade é ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é para alguns poucos na Assembleia, é para todos nós. Precisamos discernir em que espírito nos é falado, nos é comunicado, o que chega a nós, o que é feito. Às vezes o irmão, a irmã está ali, não está lhe dizendo nada, ele está trabalhando, mas você consegue perceber se aquele cheiro que está naquele serviço procede do Santo dos Santos. E nós precisamos muito disso nesses dias. Tem muito engano por aí. Tem muitas coisas em nome do Senhor. Mas essas coisas às vezes estão passando por falta de nós termos os nossos sentidos espirituais exercitados. E eles só o serão pela palavra. Então falta-nos um apreço mais profundo às Escrituras. Então, eu queria ler algo que Calvino fala sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: a palavra sentidos significa literalmente os órgãos dos sentidos, tais como olhos, ouvidos e etc. Aqui, porém, significa os próprios sentidos. O olfato, o paladar, a audição e a visão. Como ver, ouvir, provar e cheirar, por meio dos quais os que crescem são capacitados pela longa experiência, hábito, experiência, a conhecer o que lhes é bom e saudável e também o que é mal e prejudicial. Continuando, ele diz: quando negligenciamos tal disciplina, essa disciplina de ter os sentidos espirituais exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Quando negligenciamos tal disciplina, nos tornamos insensíveis e destituídos de todo e qualquer discernimento. Então, não tenha rodeios para esse assunto. Se nós temos que ser espiritual, esse é o caminho estreito para qualquer um de nós voltar e pedir ao Senhor, pela sua infinita bondade, que nos leve a ver as Escrituras, como ela precisa ser vista e com o compromisso que nós precisamos ter de apreço, para que o nosso homem interior seja fortalecido. Nós precisamos exercitarmos-nos nas Escrituras dia após dia. Guarde em seu coração, irmãos, não existe atalho,
Não existe esse assunto de você pegar nas escrituras uma vez por semana, 2 vezes. Você não vai na academia uma vez no mês. 2 vezes no mês. Uma vez por semana. Você não paga caro para ir só uma vez na academia. Porque essa palavra gegymnasmena é onde vem a palavra gym, onde vem ginásio. Ou seja, um lugar específico para você treinar suas habilidades. Por isso que é o verbo exercitar aqui. É esse exercício que precisa de uma academia. Você precisa treinar os seus sentidos espirituais o tempo todo. Custe o que custar. Sabemos que é um preço para isso. Nós queremos crescer. Nós queremos ser espirituais. Mas nós não podemos esquecer de que precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos criar, com a ajuda do Espírito Santo, hábitos. Hábito. Às vezes, nós temos aquele tempo com o Senhor pela manhã. Muito bom. Continuem, avance, tenha a sua comunhão matinal. Mas vai chegar um momento que para exercitar mais essas faculdades espirituais, você vai precisar de ter mais um outro tempo no dia, ou mais um outro tempo, com qualidade. Nós precisamos, nesses dias, aprender a contemplar o Senhor, a meditar na presença do Senhor. Porque, senão, nós não teremos esses sentidos espirituais exercitados. Nós precisamos, como diz, e às vezes tem sido feita por aí muita exegese das Escrituras baseada no entendimento do homem. Mas só aqueles que estão habitando lá no Santo dos Santos é que discernem, como diz lá Paulo, coisas espirituais com espirituais no seu interior. Você está exposto à palavra e você está exercitando. Então, as coisas são confirmadas no seu interior, não isso aí. Porque, de alguma forma, você estando exercitados, aquelas palavras que você vão ouvir, de alguma forma o Senhor já tem falado contigo, porque você está a um mover do Senhor. E você tem a faculdade espiritual exercitada e você não. Essa é a palavra de Deus. Esse irmão, e o que está sendo falado vem do Senhor, porque você está conferindo no seu interior coisas espirituais com espirituais. Alguns dizem, examinai de tudo e retende o que é bom. Mas a criança pega as partes pequenas do brinquedo e come, engole. Irmãos, por favor, tenham paciência comigo, mas eu preciso falar algumas coisas. Nem todos são aptos a examinar de tudo e reter o que é bom. Tem muita gente engolindo muitas coisas. Nós precisamos ser discipulados na localidade, irmãos. Há irmãos mais maduros no vosso meio, aos quais você precisa. E hoje o que percebo no meio do povo de Deus é uma falta de esse espírito de discípulo. O moço chegou outro dia, digamos, 10 anos, você já encontra um povo mais de 30 anos reunido. Irmãos, procura. O Espírito Santo vincula pessoas para o discipulado espiritual. Procura. Aí o moço quer procurar um discipulador na internet, no YouTube. Por favor, me entendam, me entendam. A conferência de contágio está no YouTube. Tem vários irmãos que nós temos apreço que nós podemos ir escutar. Mas, irmãos, há muita gente comendo muita coisa e com a cabeça cheia de caraminhola, porque não é palavras que tem se ouvido no nosso meio e está se metendo em coisas aí. Cuidado com isso, irmão. Jovens, você chegou agora, vocês têm um monte de irmãos aí de cabelo branco, alguns que nem mais já tem, já está caindo. Procure-os. Se submeta. Procure ser discipulado por esses irmãos. Eles não estão aí de enfeito, não. Porque parece que já passou uns 10 anos, eu agora já... Irmãos, jovens, estudem a palavra. Mas eu percebo uma coisa que me deixa angustiado nesses dias.
Às vezes o jovem está ali. Às vezes é um dom que Deus deu para a igreja, aquele jovem. Tem um encargo na palavra, mas precisa de discipulado. Precisa se submeter. Precisa aprender. Às vezes tem aquela graça e Deus vai usar na palavra, se mete, e às vezes eu vejo coisas que me angustiam. Às vezes o jovem está ali aprendendo com os mais velhos, estando compartilhando, começa a criar mania por discutir a palavra, trazer assuntos, levantar assuntos, que de repente não é o momento certo. Tem um momento certo para aquele assunto ser esclarecido, e começa a mania. Toda vez que você vê aquele jovem no meio do povo, é criando celeuma, é trazendo assuntos lá, coisas que, sabe, irmão, um desperdício. A gente termina perdendo aquele jovem, porque ele não aprendeu a ser discípulo. A mania, aí espíritos malignos se encarregam de tirar esse jovem das nossas fileiras. Era para ser um irmão que está aí compartilhando a palavra, ajudando outros. Quando se reúne, quando você vê aqueles irmãos discutindo, trazendo assuntos, às vezes assunto que está na palavra, mas, irmãos, há um tempo, há uma agenda do Espírito Santo, há uma maturidade, um maturar no assunto que falta. E aí o jovem começa a ir para a internet, ele vê mil e uma coisa, ouve gente. Nós aqui, nós crescemos, os que são mais velhos aqui. Eu fui ler o Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, já muito tempo depois, no momento que o Senhor me apontou adequado, e eu li aqueles textos e me ajudaram muito. Mas eu tive que ouvir os irmãos. Hoje, você chega na casa do irmão, para aquele irmão ali, a biblioteca dele, você, calma, irmão, tem uma agenda do Espírito Santo de assuntos que ele quer trabalhar conosco. E fora disso aí, nós não queremos irmãos e irmãs cabeçãos, intelectuais. Precisa se exercitar a intelectualidade, sim. Mas precisa, como diz Romeu, de devoção. Precisa dessas faculdades exercitadas para perceber o momento certo em que o Senhor vai te usar para dar uma palavra, para ouvir, para maturar aquele assunto no interior. E nesses exercitar aí, a gente perde alguns das nossas fileiras. Pessoas que eram para estar com o ombro debaixo da arca, está brincando, está distraído com a escritura, com um brinquedinho, querendo discutir coisas e tal, ainda não percebeu nem o assunto do Espírito, da carga que o Espírito traz, desse exercício, e aí se perde somente no assunto da intelectualidade. Por favor, irmãos, quando eu falo isso, não estou dizendo que, não sei para que tanto conhecimento, me perdoe, mas também não sei para que tanta ignorância. Nós precisamos sim, há um lugar adequado para irmãos e irmãs que têm carga, que com todo o seu QI elevado se prostra aos pés do Senhor. Diz, Senhor, eu vi esse assunto aqui. E esses que têm essa graça, humanamente falando, são pessoas intelectuais, avançadas no conhecimento, precisa da restrição do Espírito. Precisa ser ajudados. Porque é necessário, a igreja precisa. Mas até a igreja receber benefício da vida desse irmão ou dessa irmã, vai se passar muito tempo. E precisa ter essas faculdades espirituais exercitadas para não utilizar o dom baseado na intelectualidade, mas na devoção aos pés do Mestre. Porque se não entender isso, daqui a pouco o moço vai dizer, mas eu podia estar num lugar assim, assado e cozido. Sim, você pode estar e você pode ir, mas o susto vai ser naquele dia, né? Se deparar com toda a edificação foi baseada em madeira, palha e feno. Mas, olha, eu queria ser como a irmã Mariinha. Irmã Mariinha, irmã não sabe nem ler, aprendeu a ler só para ler as escrituras, mas que irmã, tem uma vida devocional, amém por isso, irmãos. Mas eu acho que esse é um assunto que eu estava meditando nesse assunto, tenho que falar com muita delicadeza esse assunto. Graças a Deus pela vida da irmã Mariinha. Cresceu lá na roça. O pai dela não deixou ela ser alfabetizada para não fazer cartinha para namorado nem nada. E tal, esse negócio todo aí. Mas é uma irmã devotada ao Senhor, ama ao Senhor. Mas você, Deus permitiu você
fazer o ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado. Nós precisamos aprender isso com aquela irmã, mas aquela irmã precisa de irmãos que se exercitem em assuntos maiores para complementá-la. Os irmãos entendem, irmãos? Senão a gente cai, não sei para que tanto conhecer. Calma, devagar com esse assunto. Nós precisamos estar diante do Senhor para ver essas coisas. O Senhor deu todos no corpo. Todos precisam ser recebidos. Mas todos precisam de restrição. Todos precisam exercitar suas faculdades. Tem gente que precisa avançar. Todos precisam avançar além, porque a igreja precisa dos benefícios dessas faculdades espirituais exercitadas. Quer o que tenha um QI elevado e o outro que não tenha, todos podem no Senhor exercitar essas faculdades, independente do nível de intelectualidade. Todos precisamos estar aos pés do Senhor, aprendendo aos pés do Senhor. Como diz Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Mas o meu QI é elevado. Obrigado, graças ao Senhor por isso. Mas cuidado, não se apoie aí não, tá? Nem você, nem a irmã Mariazinha, nenhum dos dois pode se apoiar no próprio entendimento. Hoje, às vezes há muita exegese por aí, baseada no próprio entendimento. Irmão, isso é triste. Não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, mas irmão, o que é que você está dizendo, irmão? O Senhor me deu entendimento? Sim. E Ele quer que você exercite, que você ame a Ele com todo o teu entendimento. Veja que nós não podemos desprezar nada. Com todo entendimento, mas aqui vem as coisas sendo colocadas em perspectivas. Não te apoies no teu próprio entendimento, no teu próprio entendimento de Deus, no teu próprio entendimento das Escrituras, no teu próprio entendimento do que é a igreja, a vida da igreja, do que é os irmãos e as irmãs, do que é as reuniões da igreja, como o Senhor se move. Não te apoie aí no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Aqui vem aquele assunto lá. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Para reconhecê-lo, faculdades espirituais exercitadas. Reconhece em todos os teus caminhos. Você olha para trás e olha, Senhor, aquele caminho que eu andei, Senhor, foi só meu. Aí você tem que se humilhar aos pés do Senhor. O Senhor não estava comigo ali. Olha quantas cicatrizes eu ainda tenho, que eu vou carregar. Mas naquele outro momento lá, você olha e você vê o Senhor te carregando. Era o Senhor. Não foi eu. Eu não podia. Lá eu estava prostrado naquele momento, naquela estação que eu passei. Então tudo vai nos levar, no reconhecer o Senhor, tem que se prostrar. Reconhece-o em todos os teus caminhos, no presente momento, do passado, até no futuro, porque no futuro já está escrito no Apocalipse. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O Senhor está aí, Ele já nos deu promessas de futuro, mas agora e o ontem, nós precisamos reconhecê-lo em nossos caminhos, porque isso vai nos levar a sermos piedosos, exercitados na piedade. Eu vi um irmão falando recente, e aquilo tocou meu coração. O irmão Ailton, ele falou, piedade é sermos justos e misericordiosos. Então, exercita-te, mesmo o verbo aqui, exercita-te na piedade. Ou seja, exercita-te. Seja justo, que tem assuntos que precisam ser julgados com a justiça de Deus. Porque, às vezes, nós somos justiceiros por natureza. E nós precisamos, porque a ira humana não produz a justiça divina. Temos que tomar cuidado com isso, no nosso lidar uns com os outros. Mas a espada não pode ser retida do sangue. Mas também, espírito de brandura, misericórdia. Então, ser piedoso é estar aí, nesse lugar adequado, dependendo do Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, e somente Ele, endireitará as tuas veredas. Ou seja, irmão,
Outro assunto que me preocupa nesses dias é graça. Tudo é graça. Muitos irmãos, graças a Deus, estão ocupados com esse assunto também, graças ao Senhor. Mas ele, irmão, começou boa obra em mim e irá terminar até o dia de Cristo Jesus. Verdade absoluta das Escrituras. Mas se você ficar na passividade, se você ficar na inércia, o estar na inércia, você já está na carne já. A nossa inércia já é carne, porque o Senhor nos chamou para cooperar com Ele. Mas também, Ele endireitará as vossas veredas, nos livra também de atuarmos na justiça própria, no legalismo e na religiosidade. Ele endireitará as tuas veredas. Mas depois que você der 3 passos primeiro, confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no seu próprio entendimento, uma vez eu ouvi um irmão falar lá em Salvador, ele estava de passagem por lá, o irmão Atamásio lá do Espírito Santo, ele falou uma coisa que eu fiquei meditando, e depois com o tempo, ele disse, irmão, cuidado para você não ter um Deus mental. É verdade, irmãos. Aquele moço lá, Senhor, sabendo que tu era um homem rigoroso, é a coisa da cabeça dele. E nós não podemos também ter um Deus da nossa própria cabeça? Concebermos um Senhor de uma maneira inadequada? Não, vamos tomar cuidado, nós precisamos de revelação. Precisamos de revelação, reconhecê-lo nos nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas, para que nós não vivamos apoiados no nosso próprio entendimento. E no nosso entendimento, a gente já sabe, a gente já tem o pragmatismo das coisas, quanto nós precisamos chegar nas reuniões da igreja com o coração humilde, que parece às vezes que nós já sabemos nos reunir, irmãos. Não. Toda reunião, nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, nos ajuda a perceber a agenda do Espírito Santo. Ah, mas aquele louvor que eu cantei semana passada, mas o Espírito Santo conduziu ele maravilhosamente, ele conclamou, irmãos, vamos tirar esse louvor, e a igreja foi edificada, foi uma bênção. Aí no outro domingo ele vem de novo com a mesma receita, uma coisa que o Espírito Santo deu lá, hoje o negócio já está em outra estação e ele quer de novo. E aí, você entende, irmãos? É uma dependência, não é assim as coisas do Senhor. Precisamos ser sensíveis. Cada momento que nos aproximarmos, nós precisamos reconhecer, Senhor, me leva do átrio ao santo lugar, do santo lugar ao santo dos santos, o tempo todo nessa dependência. Parece que a gente já sabe orar, a gente já sabe ler a Bíblia, já sabe se reunir. O tempo passa, por causa que nós temos tantos anos aí avançando, mas precisamos ver o conceito das coisas, irmãos. Reconhecê-lo em nossos caminhos, discernir. Às vezes nós passamos tantos anos e às vezes a gente até parece que tem timidez. Eu não sei o que é que acontece em nós. Senhor, me ensina o que é consagração, porque às vezes nós temos a coisa do nosso próprio entendimento, irmão. A gente sabe de consagração pelos livros que nós lemos, pelas pregações que nós ouvimos, aquilo é verdadeiro em quem fala, aquilo é verdadeiro quem escreveu o livro, ali é uma vida, é uma realidade, mas em mim e você nós precisamos nos humilhar ao ponto de reconhecer que não é ainda em nós. Mas só que a gente continua nesse comodismo aí, eu estou aqui há tantos anos, eu já sei o que é. Não sabe não, irmão. Às vezes nós não sabemos. Às vezes a gente precisa reconhecer, Senhor, isso aqui está no livro do irmão Ni, isso aqui está na pregação daquele irmão lá, mas não está fazendo efeito em mim. Mas falta humildade. Por que 2 vezes no Novo Testamento está dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É você chegar e dizer, Senhor, eu já ouvi tanta pregação sobre isso, eu já li muitos livros, mas na minha vida isso não é real. Não está funcionando. Mas falta muito de nós, hombridade e humildade, dizer, Senhor, eu preciso ver a igreja da tua perspectiva, não apoiado no meu próprio entendimento do que é a igreja. E nesse próprio entendimento, muita gente se dividindo por aí, irmãos. Às vezes nós não sabemos orar. Não, mas a Escritura já deixou escrito que nós não sabemos orar como convém. Mas às vezes, quando nós chegamos toda vez, nós já chegamos já com a nossa carga diante do Senhor. Você não sabe nem se o Senhor naquela manhã quer que você ore. Às vezes é só adoração, contemplação, meditação, arrependimento. Ele quer levar você a um assunto lá no passado, para consertar, para ver um salto de qualidade na sua vida, um avanço. Ele quer te levar naquela situação. Mas a gente já sabe orar. Mas eu tenho 30 anos. Você chega lá diante do Senhor. Senhor, a tua igreja... Mas o que falta?
essas faculdades exercitadas para você perceber qual é a demanda, qual é a agenda do Espírito Santo naquela manhã para você, qual é a palavra específica. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, para que não vivamos uma vida apoiada no nosso próprio entendimento, e naquele dia a gente vai ter uma surpresa desagradável. Tudo que às vezes nós sabemos sobre igreja, sobre o próprio Senhor, sobre nós mesmos, pois na tua luz veremos a luz de quem é Deus, de quem eu sou, do meu chamado, da igreja, tudo isso. Nós precisamos aprender o conceito divino sobre as coisas, para não vivermos apoiados no nosso próprio entendimento. Como diz lá em Salmos 119 e 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ou seja, dá entendimento. Para que as Escrituras nos dão entendimento? Para não vivermos apoiados no nosso próprio, irmãos. Os irmãos percebem que o nosso assunto, o nosso vínculo com as Escrituras é muito grande e nós não podemos prescindir em nenhum momento. Se nós queremos crescer espiritualmente, se vamos ser úteis ao Senhor, não temos outro caminho. Ou a gente se ajusta, ou a gente cria tempo para esse exercício, esse hábito, para exercitar essas faculdades interior, ou nós iremos continuar no jardim de infância. E não é esse o propósito de Deus para nós. Creio que o Senhor quer nos levar a nos alimentar de alimento sólido. Todos, sem exceção, não importa quem você seja, não importa o tempo de carreira que você tenha, nós precisamos urgentemente. Alguns já estão fazendo a transição, alguns já transicionaram, alguns já estão se alimentando de alimento sólido. Mas não é a maioria, tem que ser a maioria. Precisamos dessa transição. E não tem receita de bolo. Tem que sentar. Tem que separar aquele tempo ali para ler as Escrituras com diligência. Ardentemente. Que o Senhor nos ajude a ver a seriedade desse assunto. Não existe outro caminho para nós. Ou a gente se achega ao Senhor, tem uma disciplina, um hábito de ter essas faculdades exercitadas para o discernimento. Para que cheguemos à maturidade, nós precisamos nos apropriar e crer de fato, como diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra, não tem atalho. Toda a nossa vida está vinculada com as Escrituras. Às vezes parece na cristandade um monte de coisa, fazer isso, sobe ao monte, faz isso, faz aquilo, e faz isso, e voto disso, voto daquilo. Mas não vejo ninguém falando voto com as Escrituras. Não, irmão, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia, então eu terei lido ela 3 vezes no ano. Eu tenho X anos de caminhada, e dessa mesma quantidade de anos, eu preciso também ter lido a Bíblia também nessas quantidades, ou mais. Nós ouvimos, irmãos, como George Miller, que leu, me parece que 100 vezes, eu não sei se, me perdoe os irmãos por lembrar, mas parece-me que 100 vezes de forma normal, 100 vezes de joelho, um negócio assim, mas leu muitas vezes. Eu vi um irmão que chegou, foi muito incisivo com o irmão Dino, e perguntou, irmão, quantas vezes leu a Bíblia toda? Oh, irmão, da última vez que eu lembrei foi 300 vezes. E nós? Isso significa uma pessoa que entendeu que a palavra de Deus é viva e que no meu interior tem faculdades vivas também no meu espírito que precisam desse exercício. Para que eu veja nas Escrituras o que aqueles outros irmãos estão vendo e o que está acontecendo com ele é que eles são maduros, eles têm a faculdade exercitada e nós ainda estamos no jardim de infância e talvez não tenhamos ainda entendido a vitalidade da vida espiritual está ligada ao apreço às Escrituras. Não dividamos essas coisas, não separemos, elas estão... Se nós vamos ter uma vida de oração profunda, é essencial uma leitura diária na presença do Senhor.
com encargo, com devoção. Que o Senhor nos ajude. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos ajude a apreciar as Escrituras, Senhor. Nos ajude a ter pelo hábito as nossas faculdades espirituais exercitadas, Senhor, para discernirmos tanto o bem quanto o mal. Não nos deixe no comodismo, Senhor, mas nos ajuda a fazer essa transição de leite para alimento sólido. Deixarmos de sermos crianças, Senhor, para sermos adultos espirituais. Senhor, toca no mais profundo do nosso ser. Nos ajuda a avaliar o nosso dia a dia, a nossa vida, e ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio e possamos apreciar as Escrituras, como de fato ela é a Tua palavra e é alimento para nós. Ajuda-nos a nos alimentarmos adequadamente, para que possamos chegar à maturidade. Em nome de Jesus.